O Gerli viu o primeiro tempo da partida, né, Gerli? O Gerli e Patrick estavam cobrindo outra jornada. Nós vimos aí integralmente. Eu falei para os dois que foi uma das piores partidas da Série B, que eu particularmente assisti nessa temporada. Não me deixe sozinha e não me desminta. Mas você concorda com isso, William? Como que você analisou esse Atlético 1, Goiás também 1? Assino embaixo, Ana. Foi realmente sim, um dos piores jogos, sem dúvida, do Goiás, que eu vi esse ano, porque não vou mentir, estou acompanhando apenas o Goiás nessa Série B, alguns jogos esporádicos, não vi todos, mas não só dessa Série B, mas talvez um dos piores jogos dos últimos tempos que eu vi do Goiás. Do Goiás e do adversário. Dois times limitadíssimos. O Goiás, no primeiro tempo, não deu uma finalização no gol do poderoso, possante Atlético, né? Realmente ali. A não ser, fez o gol ali com o Wesley, né? Numa bola achada, né? Num balão, numa falha, muito mais falha da defesa do Atlético. O Wesley não tem nada com isso, foi lá e fez o gol. Fora isso, nada mais, nada menos do que o gol. Tão importante gol, mas você viu que realmente o Goiás não tinha caminhos, e eu já estava temeroso quando iniciou o segundo tempo, que o pior poderia acontecer, porque a gente não via o time do Goiás organizado para conseguir a vitória. Pouquinho que o Atlético melhorasse no segundo tempo, e melhoraria, a gente já sabia que melhoraria, porque o treinador desse colocaria o time um pouco mais para cima para atacar o Goiás, aí eu já estava temendo que o Goiás fosse tomar o empate, e por pouco talvez não toma até o revés, né? A virada do Atlético. O Thiago Rodrigues pega um pênalti que naquele momento, no início do segundo tempo, se toma o gol ali, talvez a situação seria muito pior, né? Depois o Goiás fica ali 15, 20 minutos com um jogador a mais e não tem meios, não tem mecanismo, não consegue propor o jogo, não consegue fazer vantagem no número de jogadores, e a gente fica naquele empatezinho ontem ali, a lá Goiás. Goiás que já vem caindo de rendimento, né? Eu não estava aqui semana passada, mas a gente já vem de uma das piores derrotas da história do Goiás em casa, que foi para o Novo Horizontino, e o momento do Goiás é realmente terrível, né? A gente vai depender muito da volta de algumas peças para o time, para ver se o time engrena novamente. Gerli, o William alimenta muito bem aí o que foi a partida. Acho que vocês não. O segundo tempo não deu para acompanhar, não é, Gerli? Eu só vi o primeiro tempo, depois eu vi os lances do segundo tempo, mas o jogo mesmo eu assisti só o primeiro tempo, e depois eu fui para outra jornada, né, que era o jogo do Vila. Beleza. Gerli, Gerli aqui primeiro. Gerli, algo que tanto o Daniel Paulista salientou, e o William traz na análise de jogo dele também, é a questão das ausências. O Lourenço, o GG e a falta de reforços. Ontem tinha 9 jogadores da base. O Alejandro acaba de chegar do Palmeiras, eu acho que ele nem teve tempo de treinar muito com o profissional e foi para jogo. Entrou ontem já na partida. Tinha o Assis, o Igor, garotos assim do público geral desconhecidos. E mostra então o nível, eu acho que de desespero que está o Goiás com o elenco. Acabou de chegar, pegou a camisa, pegou a 11 e foi para jogo. A que ponto, Gerli, isso está influenciando esses resultados do Goiás? Eu penso que tem a sua parcela de influência, porque são jogadores importantes. Por exemplo, o Tadeu é um jogador importante, em que pese o Thiago Rodrigues não esteja decepcionando, mas o Tadeu é um jogador importante, técnica e também em termos de psicologicamente dentro do elenco. O Lourenço, para mim, é um jogador de linha, talvez o mais importante do Goiás até agora no ano é o Lourenço. O GG, é um jogador que não é brilhante, mas tecnicamente ele colabora muito com a equipe do Goiás. Então, sim, são jogadores que pesam a ausência deles. O Goiás ontem teve a ausência do Nicolas, né? Então tem sido recorrente. Isso também mostra que o Goiás, na montagem do elenco, o Goiás deixou a desejar. Algumas peças, por exemplo, tiveram jogadores que foram saindo, por exemplo, o Jajá saiu, o Goiás não trouxe ninguém. Não, nós vamos sem. Aí, além do Jajá sair, aí você tem o Pedrinho, que não teve rendimento, o Bruno Sávio, que não teve rendimento, o Jean Carlos, que caiu de rendimento. Então, tudo numa posição só. Por isso que o Alejandro, na hora que ele chega, ele tem que ir pro jogo, porque
Agora o Bruno Sarf pediu para sair também, né, que é outra situação. Então, o elenco está gritando. Então, eu colocaria como uma soma de fatores. Você tem, de um lado, o elenco gritando, e do outro lado, os que ficaram com um rendimento insatisfatório neste momento. Aí a soma dessas duas, juntando a isso, ainda tem atraso de salários. Então assim, várias situações que puxam todas para o mesmo lado, nesse caso, para o lado negativo. Desfalques, o time caindo de rendimento e salários atrasados. É uma equação muito perigosa. Muito, muito perigosa. Mas, Patrick, esses desfalques, você acha que explica a derrota para o Novo Horizontino, o empate de ontem, ou soa como uma, entre aspas, desculpa? Então, eu acho que tem sim influência, né? Como o Gelli bem destacou os jogadores, quando a gente pega os nomes, né? Tadeu, GG, Lourenço, além de muita qualidade, são jogadores experientes de Série B, são jogadores que realmente conhecem a competição. E aí os garotos da base estão começando a sua trajetória agora, ainda não sabem como que é a competição e tudo mais, então estão começando agora, estão vivendo essa parte agora, vão criar casca a partir de agora. E aí, querendo ou não, isso faz diferença na competição. E aí o Goiás vem sofrendo, realmente com essa montagem do elenco, que falta muitas peças, e o Goiás vai perdendo cada vez mais, né, jogadores ali, partida após partida, e aí tem que socorrer urgentemente ali o seu DM para recuperar seus jogadores, porque senão a situação vai ficar insustentável. E a gente já começa a ver, né, o Daniel Paulista já bem mais diferente. A postura dele nas coletivas, um treinador que já parece que está perdendo um pouco mais a paciência, que está cansado, porque realmente ele já coloca pelas suas falas, pelas suas demonstrações, como que ele está insatisfeito. É isso aí, boa colocação. O Daniel, o Daniel, ele não é, assim, educação, no bom linguajar, assim mesmo, ele é muito educado. Então, nós vemos nele nas coletivas um cansaço, a gente vai ver dele mais cansado, assim, a cada fala, a cada coletiva que o resultado não vem, ele vai apresentando esse cansaço. William, rapidinho, tem muitos problemas do Goiás para a gente debater, mas pagou uma folha, virou outra. O Juninho, contra o Novo Horizontino, falou que isso não é um problema, mas você enxerga como um problema? Tá mudo, William? Ana, claro que é um problema. Tá mudo? Agora foi. Tá me ouvindo ou não? Sim, perfeito. É claro, para mim é claro que é problema. Para mim é um problema, claríssimo. Os jogadores não vão externar isso nas coletivas e falar a público que realmente o problema do Goiás é falta de pingar o dinheiro no quinto dia útil. Mas a gente sabe que interfere. O jogador de futebol é um ser humano comum. Ele tem a escola do filho para pagar, ele tem a mulher, tem o cartão, tem um monte de coisa, tem os afazeres deles. Não é porque às vezes os caras são privilegiados de ganhar altos salários, quanto maior o seu nível, né, que você de salário, maior também é a sua despesa. Então, acaba que afeta o jogador. Tem esse problema, né? E sim, o Goiás é uma mistura hoje bombástica, né? Problemas de crise extracampo, problema financeiro, problema de elenco, treinador. Então, assim, todo mundo tem sua parcela de culpa. Aí, se você juntar um pouquinho de cada, faz com que o momento do Goiás seja realmente muito, como se diz, muito delicado. E eu, sinceramente, como torcedor assim, do Goiás, analisando todos os cenários, principalmente o extracampo, eu não estou muito animado com o futuro próximo do Goiás, a médio, pequeno prazo, né? Então, eu estou bem descrente, mas vamos ver o que pode vir a acontecer com o nosso Goiás aí no futuro. Gerli, eu fiz essa pergunta para o William justamente para ver ele como torcedor do Goiás, essa face aqui justamente com a camisa esmeraldina sobre todos esses problemas. Nós citamos aqui empate com jogo ruim, jogador pedindo para sair, o salário atrasado. Como nós falamos, o Juninho não colocou isso como um problema,
porém é mais essa virada. É mais uma questão também que assusta a longo prazo. Você vê dessa maneira? Sim, o Goiás hoje tem uma situação complicada. Primeiro, o Goiás não tem a força financeira que tinha nas últimas vezes que jogou a Série B, tem problemas financeiros e não tem um elenco, vamos dizer assim, que sobra na competição. Eu acho que o Goiás tem um elenco para competir. Dentre esses cabeças da Série B aí, eu vejo o Goiás com elenco para competir. Só que para esse elenco competir, o Goiás precisa estar naquele ambiente próximo do que estava no início do ano. Confiança em alta, as coisas tudo em dia, aí o time completo, aí você consegue competir. Agora começou a aparecer muitos desfalques muito pesados, começou essa questão financeira, os resultados já não estão aparecendo como apareceu antes. Então, tudo isso colabora para esse momento de crise. E o Goiás vai ter que conseguir contornar esse momento de crise rapidamente para não se distanciar demais. Por exemplo, nessa reta final de turno aí, eu estimo que o Goiás precisa fazer pelo menos 12 pontos. Faltam 6 jogos. Por que 12 pontos? Para virar com 30. Então, seria ganhar 4 dos 6 jogos para que o Goiás vire ali ou dentro do G6 ou bem pertinho do G6. E é uma demanda pesada, não é fácil não. Você tem que ganhar os jogos em casa tudo, o Goiás não tem ganhado, já perdeu 2 vezes dentro da Serrinha nessa Série B, e ainda buscar uma vitória fora de casa. O Goiás só tem uma vitória fora de casa até agora. Então a demanda já começa a ficar alta, começa a ficar pesada, especialmente para quem já vem com a desconfiança grande. Me parece que a desconfiança no Goiás nesse momento ela é de todo mundo. Dirigente desconfia, comissão técnica desconfia, jogador desconfia, torcedor desconfia ainda mais. É isso aí. Ah, boa colocação, Geli. Patrick, é muito problema para um time só? Realmente ali o Goiás está com muita coisa, né, para conseguir resolver. É elenco, é salários, essa desconfiança que o Gerli fala, e querendo ou não, o Goiás ele tem que sanar tudo isso logo, porque já vem aí uma janela de transferência. Com que confiança o Goiás vai passar para os jogadores virem para cá para eles conseguirem receber depois? E aí fica, querendo ou não, né, essa desconfiança no ar também até para os novos contratados para ajudar o elenco. E aí o Goiás ele tem que sanar isso logo, tem que correr atrás, porque senão a situação, Ana, pode ficar até pior. Aí você assusta todo mundo, Patrick. Mas debatemos o Goiás aqui. Muito obrigada por sua participação, grande William. Eu que agradeço mais uma vez. Estaremos aí juntos mais uma vez essa semana, provavelmente na quarta-feira. E só pegando um gancho do que o Patrick falou, a questão não é nem trazer, é pagar quem está aqui, né? Porque imagina se você chega em julho devendo e traz jogador, né? Você tem que acertar com quem está aqui primeiro para depois você pensar em trazer. Mas quarta-feira a gente debate mais o Goiás. Boa sequência de programa para todo mundo e até a próxima.